Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade que Michael está sendo monitorado por Fabinho, Soldado e Dorival, está na mira do Corinthians para a temporada 2026. Existe alguma chance caso o Corinthians pague o transfer ban? Eu vou te explicar tudo isso agora nesse blend de informações. Vou trazer também para você com exclusividade que Denner será reforço do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista. Isso mesmo, lateral que já foi negociado com o Chelsea na Inglaterra. Vamos também falar nesse blend de informações de uma treta entre Corinthians e CBF e de Memphis Depay rejeitando Alphaville. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Olha só, falando de Corinthians, é importante a gente dizer que o presidente Osmar Stabile, ele justificou a ausência, né, do Corinthians numa reunião magnífica, né, da Confederação Brasileira de Futebol em relação à arbitragem. Na verdade, se chama Grupo de Trabalho de Arbitragem, né? Foi um grupo aí, né, criado, né, instituído pela CBF com a finalidade de ampliar a transparência e padronizar a condução das partidas, com conformidade, né, com as orientações da FIFA. Enfim, é difícil, né, acreditar que isso daí vai dar certo. O Corinthians foi um dos 3 clubes, né, que não enviou representante, né, nesta reunião aí, nesse grupo de trabalho de arbitragem. Corinthians, Atlético Mineiro e Fortaleza. O Corinthians está realmente, né, não vou dizer de relações cortadas com a CBF, mas o Corinthians fez isso, né, em forma de protesto, porque entende, né, tanto o Osmar Stabile, o Fabinho Soldado, o Dorival entenderam que não valia a pena mandar um representante para lá, porque não muda nada, né? Você pode reclamar, enfim, que não vai adiantar nada. Abre aspas para o Osmar Stabile, né, no evento da Federação Paulista de Futebol, ele falou sobre o assunto. Ia resolver o que lá? Eu acredito que não tem, que não teve muita utilidade. Falou que não teve muita utilidade, tá? E que não ia resolver nada lá. Vamos ver nos próximos jogos, se teve ou se não teve. Não dá para você fazer juízo de valores se você não viu os próximos jogos. Vamos ver os próximos jogos que vão acontecer. Depois ele disse o seguinte: o Corinthians não resolve problema de arbitragem, quem resolve é a CBF. Nós reclamamos várias vezes na questão da arbitragem, fizemos uma representação e cabe à CBF afastar a juíza, independente se ela é mulher ou homem. O problema é que ela errou e ela tem que ser afastada. E nós estamos muito chateados com a CBF? Não, nós estamos chateados com a arbitragem. E a arbitragem não tem nenhuma vez. Só nós perdemos 12 pontos com a arbitragem. Então, nós estamos muito chateados com isso. Nós estamos não chateados, revoltados, diz o presidente Osmar Stabile. Quer saber? Tá certo, né? Tá certo o Osmar Stabile. Vai fazer o que lá? Se ele pediu o afastamento da Edna e não ocorreu. Então, o Corinthians está batendo o pé. Só vai voltar a ter relação com esse grupo aí, ou começar a ter uma relação com esse grupo de arbitragem, se afastarem a Edna. Porque é uma vergonha, né? Tiraram a Edna da geladeira para fazer aquilo com o Corinthians e ela não foi punida pelo que fez naquela partida ainda inesquecível, né? Em Bragança Paulista, de Edna. Comenta aqui embaixo e fala o que você acha disso tudo. Olha só, hein? Você sabia que o Memphis Depay não quer morar em Alphaville? Compra a casa do Yudi. O Yudi tá vendendo a casa. Sabia que o Yudi tá indo pro Japão, tá vendendo a casa, Memphis? O Memphis não quer morar em Alphaville, tá? Fofoquinhas do GE. É fofoqueiro, GE, hein? Né? Vamos colocar na conta do GE, eles não dão crédito pra gente mesmo. Tá aqui, ó. Memphis não quis se mudar para Alphaville. A mudança ainda não ocorreu. Por mais que tenham sido oferecidos casas em Alphaville, na cidade de Barueri, no bairro dos Jardins, em São Paulo, o holandês não encontrou a moradia ideal. Ele descarta Alphaville pela distância ao CT Joaquim Grava. E, enfim, Alphaville é um bairro de Barueri, região metropolitana, né, recheada aí de condomínios, né, de luxo. Diversas celebridades moram por lá, não só celebridades, né, como cantores, estrelas de TV, também, né, se notabilizou por ser a residência de muitos jogadores de futebol. O local fica a 46 quilômetros do CT do Corinthians, né? A depender do trânsito, pode demorar mais ainda. E o hotel que o Memphis está, né, onde mora hoje, tem 22 quilômetros de distância, né, quer dizer, metade, né, do percurso para o local de treinamento do Corinthians, tá? E segundo a matéria, o Memphis ainda
tem sido orientado, né, pela sua equipe jurídica na Europa a não tomar decisões precipitadas, né? Então, o argumento dos advogados é que o Corinthians não tem um histórico confiável, visto que não pagou no prazo as luvas, né, pela assinatura do contrato, premiações, bonificações de números de jogos, enfim, o staff do Memphis está dando no meio do Corinthians, né, porque o Corinthians não pagou as luvas, as premiações, aquela coisa toda, então eles não confiam que o Corinthians vai pagar uma casinha boa para o Memphis Depay, porque está no contrato que é o Corinthians que tem que pagar a casa dele, e ele não quer morar em Alphaville por conta da distância. Alphaville não! Mas quem quer morar em Alphaville também, né, velho? Para com isso, né? Só meu amigo Morgado, com aquela porta enorme da casa dele. Quem quer morar em Alphaville, sofrer em Alphaville, né? Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso. Ó, recebi uma informação que o Corinthians vai ter como reforço na lateral esquerda no ano que vem o Denner, tá? Parece meio óbvio, mas muita gente não trata desse assunto, não comenta sobre esse assunto. Eu estou trazendo para vocês hoje. O Corinthians vai utilizar o Denner no Campeonato Paulista. A ideia é colocá-lo na Copa São Paulo e depois no time profissional para jogar algumas partidas no Campeonato Paulista. Ele completa 18 anos em fevereiro e vai se transferir para o Chelsea no meio do ano. Ele foi vendido, tá? O nosso querido Denner aí por 10 milhões, né, de euros, né? Enfim, um valor expressivo, mas é um jovem, é perigoso, né? Pode ficar barato isso. Além de 4 milhões de euros em bônus. Esses bônus, né, que são incríveis. Só que esses bônus, o Corinthians só vai receber 4 milhões de euros, tá? Se ele atuar pelo time principal. E aí, meus amigos? O Coringão precisando de grana, né? Você vai colocar quem na lateral esquerda? O Denner ou o Hugo? O Denner ou o Anchileri? Né? Enfim, não tem outro, né? O Denner vai estar presente no Campeonato Paulista, tá? Até porque me falaram exatamente isso, né? Vai ter que jogar alguns jogos do Campeonato Paulista, até para que o Corinthians não perca essa grana, esses 4 milhões de euros, é exatamente isso, tá? A avaliação é essa, é claro que, né, o Dorival aprova, é um garoto, né, promissor, enfim, mas é por causa da grana, realmente, que o Denner vai estar em campo. Então o torcedor corintiano deve ver o Denner, que se recupera de uma cirurgia, né, no menisco, né, do joelho, deve ver o Denner na Copa São Paulo, tá? Talvez, mas no Campeonato Paulista é certeza, vai reforçar o Timão e o Timão embolsar 40 milhões de euros. Também não pode bobear, até eu faria isso. Comenta aqui embaixo. Olha só, o Dorival Júnior, claro, não desistiu, né, de ter um jogador de beirada de campo, e ele quer muito, né, um velocista, um driblador, um jogador que vai para o fundo, e ele e o Fabinho Soldado definiram que o Michael é a bola da vez do Corinthians. Aliás, né, na lista do Corinthians, até o Cebolinha fazia parte dessa lista. É uma lista, claro, que vai passar por uma triagem ainda de reforços para o ano que vem, mas eles entendem que o Cebolinha é mais difícil. O Flamengo está, né, pedindo aí mais ou menos cerca de 8 milhões de euros. Não há chance alguma do Corinthians pagar hoje, né, uma grana pelo Cebolinha. O Grêmio também está na parada. Então eles entendem que o Cebolinha é uma situação mais complicada, mas o Dorival gosta dos dois, gosta do Cebolinha, gosta do Michael. É claro que não ia trazer os dois um só. E por isso eles veem o Michael como uma alternativa mais possível, né, mais viável no mercado da bola. Por quê? Porque o Flamengo quer se desfazer de alguns jogadores que não estão sendo aproveitados e estão gerando gastos, né? Para você ver, né, o Michael ganha 1 milhão. No Corinthians, qualquer perna de pau ganha 1 milhão. E o Michael ganha 1 milhão no Flamengo. Então ele pode vir para o Corinthians, tá? Ganhando esse salário. Vai depender da liberação, né, do Flamengo. E claro, né, dependendo do Fabinho Soldado e do Dorival, né, para persuadir o jogador a escolher o Corinthians, a chance aumenta ainda mais. Ele gostava muito do Renato Gaúcho, o Renato não está no mercado hoje, né? Então, enfim, o Corinthians não tem muita concorrência. E o Flamengo não está muito interessado, tá? Isso eu apurei dentro do Corinthians, que existe, né, o desejo do Flamengo em negociar o Michael, tá? O Flamengo, e aí o Corinthians sonha que o Flamengo pode até liberar sem custos, tá? Ou emprestar ao Corinthians e o Corinthians arcar com o salário, o Flamengo até pagando um pouco do salário, ou o Corinthians arcando com 100% do salário, já que R$1 milhão, né? Enfim, o Corinthians paga hoje pro Vitinho, só para você ter uma ideia, e pro Romero, tá certo? Então o Michael está na mira e é um sonho mais possível e é uma opção mais viável, tá, de alguns jogadores que o Fabinho tem colocado na pauta, alguns que foram, né, rejeitados já, porque são impossíveis, né, enfim, como Cebolinha, por exemplo, e outros,
nomes mais difíceis, e o Corinthians não tem grana. Claro, né, gente, tudo isso depende do pagamento do Transferban. Se o Corinthians pagar o Transferban, né, aí sim o Corinthians vai contratar. Mas, né, antes que alguém, né, fale alguma coisa, eu quero deixar não só a minha apuração, mas o que falaram o Dorival e o Fabinho Soldado essa semana. O Fabinho na Federação Paulista de Futebol, o Dorival a uma entrevista ao GE, que o Stabile está trabalhando para pagar o Transferban e eles estão trabalhando com o planejamento de 26, já tem os nomes, tudo que já passaram para a diretoria, estão, né, enfim, adiantando tudo. Caso pague o Transferban, eles já têm um planejamento de 2026 pronto. Tá aqui, os jogadores, as opções são essas, mais barata, essa mais cara, essa mais viável. Enfim, tá certo o Dorival e o Soldado, né? Porque não dá para você esperar pagar o Transferban para depois você fazer um planejamento e ir para o mercado. Então tá agindo corretamente Fabinho Soldado e Dorival Júnior. Basta saber se o Corinthians vai conseguir pagar o Transferban e aí avançar sim nas tratativas, né, como essa do Michael. Deixa o like aqui embaixo, tá? Para me ajudar, vai me ajudar bastante. Inscreva-se no canal.